Como é estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Lá, 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 lá. Como estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Estamos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Como estamos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Como estamos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Fraterna família da IPU do IB se alegra muito porque você está participando deste culto conosco. Amor, querendo você com querida irmã. Com amor. Acolhemos você, querido irmão. Na unidade que o Espírito Santo nos confere, estamos reunidos como corpo de Cristo para prestar culto a Deus, fonte do verdadeiro amor que nos leva ao encontro dos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Do Espírito unidos somos um no Senhor. Do Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Pegaremos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Nos encontramos aqui, Senhor, porque Teu amor nos convida e nos espera. Viemos com nossas alegrias e dores, inquietudes e certezas, acertos e erros.
te pedimos que nos despertes os sentidos para podermos perceber tua presença e escutar-te e encontrar-te nas Escrituras, nas orações, nas canções, em cada irmão e em cada irmã, no som e no silêncio. Desperta, Senhor, nossa sensibilidade, adormecida pela rotina, e renova sempre em nós a sede de Ti. Sê conosco e bendize-nos. Ilumina nosso andar, agora e sempre. Por Teu grande amor. Amém. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando meu povo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está ao lado daqueles que lhes obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas eles são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Sabemos o que é o amor
por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um mundo sem. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Senhor, temos errado e nos afastado dos teus caminhos, desobedecendo à tua vontade. Perdoa-nos, bom Senhor. Deixamos de fazer o que deveríamos ter feito e temos feito o que não deveríamos fazer. Muitas vezes também temos nos omitido, quando nossa atuação se torna necessária. Perdoa-nos, bom Senhor. Temos sido insensíveis à penúria dos menos favorecidos, aos lamentos dos angustiados e enfermos e às lágrimas dos explorados e injustiçados. Perdoa-nos, bom Senhor. Converte-nos, Senhor, e assim seremos convertidos. Perdoa-nos, bom Senhor. Ouçamos as boas novas que vêm de Deus. Cristo mesmo carregou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Que o Deus de misericórdia, que vos perdoa todos os pecados, vos fortaleça no bem e, pelo poder do Espírito Santo, vos conserve na vida eterna. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, precisa só de ti. João 6, 1 a 21. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Então, aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, dando graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-nos aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é, evidentemente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus,
o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste, abrigo e pão. Pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos, graça e paz. A arte escolhida para os slides da liturgia desta noite traz esta cruz com o desenho dos 5 pães e os 2 peixes e as ondas do mar, o que nos aproxima ainda mais dos fatos narrados pelo evangelista João, para nos dar o relato de como Jesus saciou a fome da multidão a partir da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, e de como Jesus irrompe as ondas turbulentas do mar e adentra o barco onde estavam os discípulos para com eles seguir caminho. João, em sua narrativa, destaca que esses fatos ocorreram perto do acontecimento da festa da Páscoa, como que objetivando fazer o confronto entre a antiga Páscoa do Êxodo e a nova Páscoa que se realiza com Jesus. Parece que esse objetivo foi alcançado, haja vista a reação dos que presenciaram os fatos. De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Com a partilha dos pães, está presente a ação de Moisés de saciar o povo no deserto. Com a caminhada sobre as águas, à semelhança do ocorrido com o povo e Moisés, Jesus atravessa o mar. Mas, se avançarmos um pouco mais, João aprofunda a relação, antevendo o sentido novo que a Páscoa irá adquirir após a vinda de Jesus. Daí que de hoje até os próximos 4 domingos, as liturgias trarão como enfoque os textos de todo o capítulo 6 do Evangelho de João, que culmina no grande significado da Eucaristia para os cristãos, com o Cristo identificado como o pão da vida. E é também falando de pão e de vida que o capítulo 6 de João inicia, conforme os versículos lidos hoje. Pão e vida. Uma grande multidão vinha seguindo Jesus, porque encontrara nele a restauração dos sinais de vida perdidos pela doença ou impedidos de se manifestar pela rejeição e desprezo que a maioria sofria, colocados à margem da sociedade que não tem ouvidos e muito menos coração para escutar os seus dramas.
Foi a essas pessoas que Jesus prestou socorro, curou feridas e enfermidades e conferiu dignidade. Muitos eram os dramas vivenciados por essas pessoas, e antes que mais um deles se manifestasse, a fome, Jesus se antecipa, provocando os discípulos, aqueles que mais dele deveriam conhecer, sobre o que deveria ser feito, lançando a pergunta: onde vamos comprar comida para toda essa gente? O próprio evangelista fez questão de deixar registrado que esta pergunta era uma provocação de Jesus para saber que resposta seria dada pelos discípulos. Será que eles realmente estão aprendendo os meus ensinamentos? Poderia ter pensado Jesus. Que frustrante deve ter sido para Jesus ouvir a resposta de Filipe meramente a resmungar ao constatar que para cada pessoa receber um pouco de pão, iria ser preciso o equivalente a mais de 200 moedas de prata. Ah, Filipe, ainda tão pouco motivado e inspirado no seguimento do Mestre. Diante do problema, só fez murmurar e concluir o óbvio. Nada de novo, né, Filipe? Ainda tanto a aprender daquele que faz novas todas as coisas. Mais alguém com alguma sugestão? André, outro discípulo, parece ter sido um pouco mais proativo, pois conseguiu, pelo menos, se colocar um pouco mais atento à reação das pessoas e arriscou até mesmo a sonhar, pois se deixou comover pelo gesto de uma criança que estava a oferecer 5 pães e 2 peixinhos. Essa sim se propôs a fazer a sua parte, a dar a sua contribuição. André, ainda que comovido, titubeou. O que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Jesus, então, sem fazer juízo, se o oferecido era pouco ou muito, manda que todos se sentem na grama, quase 5.000 pessoas. Dá graças a Deus pelos pães e peixes disponibilizados e com todos reparte. Todos comeram à vontade e ainda sobrou. Coube aos discípulos fazer o recolhimento do que sobrou, juntando os pedaços e colocando nos 12 cestos disponíveis. Sim, este texto nos ajuda em muito a perceber como Jesus vinha preparando os discípulos para a continuidade da sua missão. Brevemente seriam eles os chamados a saciar a fome e socorrer os dramas dessa mesma gente. O modo de Jesus agir é extremamente pedagógico no que se refere a desafiar a liderança para a forma como a mesma deve agir, a começar por se colocarem no lugar das pessoas quando essas lhe trouxerem algum problema e se envolverem juntos na busca da solução. Foi do meio da multidão que surgiram os 5 pães e os 2 peixes. Foi no entendimento de algo que pertencia a um ser disponibilizado para o bem comum que tudo começou. Mesmo quando parecer pouco o que posso fazer, não há por que me omitir, principalmente se este ato é uma resposta à minha fé e compromisso com Jesus. É Jesus que oferece a bênção de multiplicar os pães e peixes. É Jesus que oferece a bênção de multiplicar em vida os gestos de solidariedade. É Jesus que oferece a bênção
que nos faz reconhecer que o que temos é de Deus, vem de Deus. É Jesus que oferece a bênção que nos faz reconhecer que Deus é o Pai de todos, que se preocupa com todos e que a todos ama. É Jesus que oferece a bênção que nos faz reconhecer que determinado dom que vem de Deus é para ser posto ao serviço dos irmãos e irmãs com a mesma generosidade com que o recebemos. A forma pedagógica com a qual Jesus orienta os discípulos neste episódio da multiplicação dos pães e peixes está inserida na proposta de Jesus de apresentar o reino de Deus e evocar a sua proximidade. Ser cidadão, cidadã do reino, requer a prática do amor e da solidariedade. Este é o chamado de Jesus para os seus discípulos. Este é o convite de Jesus para cada um de nós. Que façamos parte da nova ordem por ele estabelecida, na qual a vontade de Deus é cumprida e praticada diariamente em meio a conflitos e adversidades que afligem a humanidade e toda a criação. A grande lição que podemos tirar da cena da multiplicação dos pães e peixes é que não dá para viver de maneira cristã, sendo insensível, apático, apática ao sofrimento das pessoas. Faz parte da espiritualidade cristã ouvir o clamor do povo, isto é, sentir as entranhas a dor alheia. Só estamos abertos a ouvir o clamor dos irmãos e irmãs quando nos comprometemos com o Cristo que nos desafia. Deem vocês mesmos comida a eles. Não nos deixe indiferente a este mandato, Jesus. Amém. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos de Jesus são convidados a continuar a missão de Jesus e a distribuírem o pão que mata a fome de vida, de justiça, de liberdade, de esperança, de felicidade dos que os homens sofrem. Depois disto, nenhum discípulo ou discípula de Jesus pode olhar tranquilamente os seus irmãos com fome e dizer que não tem nada com isso. Os discípulos de Jesus são convidados a responsabilizarem-se pela fome e a fazerem tudo o que está ao seu alcance para devolver a vida e a esperança a quem vive na miséria, no sofrimento, no desespero. Pela experiência da partilha, não se obtém apenas a saciedade dos que têm fome, mas um novo relacionamento fraterno entre quem dá e quem recebe, feito de reconhecimento e harmonia que enriquece ambos. É esta a proposta de Deus, e é disto que, como discípulos e discípulas, somos chamados a dar testemunho. Permita a Deus que esta proposta se concretize em nossas vidas.
Agora vão, tomados pelo amor e alegria, agindo como vidas que apontam para Deus. Que haja paz em meio às aspirações por justiça e solidariedade para com os mais humildes e necessitados. Vão e testemunhem da liberdade e da salvação que há em Cristo Jesus. Que o bondoso Deus, por meio da sua graça e misericórdia, abençoe e guarde você e sua família. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que Ele levante o seu rosto e dê a vocês a paz. Amém.